Olá, boa noite. Boa noite. Chimizo inaugura empresa em São Bernardo do Campo com quase 200 funcionários. Vereador de São Caetano é alvo de polêmica. Jander Lira apareceu em entrevista na Globo e colou na resposta. Ele estará aqui na TV para esclarecer o assunto. Amanhã é dia do advogado. Receberemos aqui o advogado Ilmar Muniz para falar sobre os desafios da profissão. Participe ao vivo do programa. Acesse a página da TV Grande ABC no Facebook. Hoje é quinta-feira, dia 10 de agosto. O Grande ABC Notícias está começando. Abrimos esta edição falando da inauguração da empresa Chimizo em São Bernardo do Campo. Com a presença do prefeito Orlando Morando. O prefeito falou com a TV Grande ABC sobre a importância da geração de empregos e renda. Acompanhe. Dando sequência ao nosso plano de reindustrialização da nossa cidade, nós temos feito um esforço desde o início do mandato para trazer novas empresas para cá. E a Chimizo exatamente é o sinônimo disso. Era uma empresa que estava na cidade de São Paulo. Meu amigo João Dória não vai ficar bravo, mas era por uma questão física. Eles estavam num espaço pequeno e precisavam crescer. Identificaram este imóvel aqui, onde já foi no passado a Magnete Marelli, uma empresa importante aqui da cidade. Por várias razões acabou deixando São Bernardo. E nós trazemos uma empresa muito parecida. A Chimizo é uma tecnologia, uma empresa que desenvolve tecnologia em manutenção, peças, montagem, uma empresa inovadora, emprega 170 colaboradores, alguns vieram de São Paulo e outros foram empregados, agrega valor, afinal de contas ela também faz manutenção, então é pagadora de ISS, que é muito importante para o município, mas o maior valor é a geração de emprego. Além disso, era um espaço abandonado. Neste complexo tem a Chimizo, que veio para São Bernardo, a Niuaço, que está aqui do lado, que veio para São Bernardo, o atacadista Roldão, que em mais 30, 40 dias também está inaugurando neste mesmo complexo. Então, só aqui, mais de 500 postos de trabalho gerados. Além de outras empresas que estão vindo para São Bernardo, fruto desse nosso empenho, deste nosso diálogo, e agora, para o mês de setembro, nós aprovaremos uma nova lei de incentivos fiscais, exatamente potencializando a nossa capacidade de gerar emprego e trazer novas indústrias. O prefeito também falou sobre a aprovação no Senado do envio de verbas para obras na cidade. Confira. Aproveitando, ontem nós conseguimos aí um feito muito importante para a cidade. Um dia e meio em Brasília rendeu muito mais do que a gente esperava. Na terça-feira, nós conseguimos a aprovação no CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, do pedido de financiamento para a tomada de um empréstimo através da CAF, que é a Confederação Andina de Fomento. Então eu na terça estive com o senador Tássio Gereissati, que é o presidente da CAI, e com o senador Flecha Ribeiro, que foi o relator deste pedido para a tomada de empréstimo. Foi aprovado na comissão. E ontem, durante todo o dia, eu busquei outros senadores, dentre eles o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e no final da tarde de ontem, início da noite, por volta de 19 horas, no plenário do Senado foi aprovado a autorização para que São Bernardo possa contrair um empréstimo no montante de 125 milhões de dólares. Com o câmbio de hoje, nos daria 400 milhões de reais. Estes recursos são necessários e suficientes para a gente concluir todas as obras inacabadas que eu herdei da administração anterior, dentre elas o Centro Seco,
que é o piscinão ali na frente do Paço Municipal, o corredor de ônibus, então obras de intervenção na Luiz Pecchini, Rotary, José Aldorize, Humberto de Alencar Castelo Branco, Samuel Eisenberg, Córrego Camargo, então todas as obras de mobilidade, onde a prefeitura não tinha aporte do Tesouro para colocar, virão desta tomada de empréstimo. Agora vamos abrir espaço para entrevista aqui nos estúdios da TV Grande ABC. Primeiro, a temática desta sexta, 11 de agosto, é dia do advogado, por isso hoje aqui em nossos estúdios, o advogado Ilmar Muniz. Doutor Ilmar, boa noite, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite, Leandro, boa noite, Amanda, boa noite, vereador, e é sempre um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Seja muito bem-vindo. E também o vereador de São Caetano, Jander Lira. Boa noite, vereador, seja muito bem-vindo. Boa noite, Amanda, é um prazer sempre estar com vocês, Leandro, Ilmar, prazer em conhecê-lo e parabéns pelo Dia do Advogado. Bom, e antes até de iniciarmos aqui as entrevistas, nós vamos contar um fato que ganhou grande repercussão. A polêmica que envolveu justamente o vereador Jander Lira. O vereador deu uma entrevista à Rede Globo que causou polêmica. Veja a entrevista. Tem sido aprovado recentemente nessa questão aqui na Câmara. Sobre? De relevante? Cidadão, como se chama? O que você fala de as propostas que foram aprovadas relevantes aqui da Câmara? Peraí, dá um tempinho que agora fugiu. Hoje só hoje o parcelamento de débitos, o labore dos professores. Vamos voltar. Foi a Câmara que aprovou dando bolsa de estudo na USCS. A Câmara aprovou o abono dos professores, apesar de a gente querer um abono maior, mas foi a Câmara que aprovou. Vereador, conta pra gente, o senhor não sabe os projetos que foram aprovados? Não, isso não é verdade, né, Amanda? O que acontece é o seguinte, que essa entrevista foi editada pelo jornal para prejudicar a Câmara, porque se você ver a pauta era falar mal da Câmara. É tanto que, por minha sorte, a minha equipe de comunicação gravou toda a entrevista completa. E a gente já pôs, né, já expôs lá no Facebook. Então você vai ver toda a entrevista, quando a gente fala, inclusive, que todos os projetos são de relevância. Agora, evidentemente que dentro desses projetos de relevância, cada vereador trabalha mais em um setor. Por exemplo, um vereador que se preocupa mais com a segurança, ele tem essa preocupação de dar mais relevância à segurança. E no meu caso, é a questão da educação e da cultura. Veja bem. Mas conta pra gente como é que foi que chegou nesse final. O que ocorreu? Naquele dia estava tendo a sessão da CPI, do concurso da USCS, né? Então a discussão estava extremamente polêmica. Isso na última terça-feira. Não, isso foi em agosto. Essa entrevista foi dada em agosto. Não, mas nós estamos em agosto. Não, aliás, junho. Antes do recesso. Antes do recesso, perdão. Em junho, antes do recesso. E a discussão estava bem acalorada. Quando eu desço lá da tribuna, alguém me diz, o jornal está aí, quer falar sobre a CPI. Só que as perguntas não foram sobre a CPI, foram sobre questões variadas, né? E quando eu fui dar a resposta, você vê que eu dei uma parada, por quê? Eu sou professor. Geralmente, quando o aluno faz uma pergunta para mim na sala de aula, eu não respondo de pronto. Eu penso. Eu tenho que construir a resposta. Por quê? Porque a minha resposta ela tem que ser uma resposta que crie o conhecimento para o aluno. Eu não posso falar qualquer coisa. Foi exatamente o que aconteceu. Eu dei uma parada para pensar, depois eu respondi. Só que o que o jornal fez? Na hora da minha resposta, ele corta. Ele demorou mais. A edição demorou mais no momento que eu estava construindo a resposta. Estava sendo gravado. Não, mas na construção da resposta, né, não era ao vivo, era gravado, e cortou a resposta. Por isso que eu peço a vocês, para verificarem bem, para verem como não foi o que de fato ocorreu, que está lá postado na minha rede social, toda a entrevista completa, e vocês vão ver lá. Por exemplo, que qual era a minha preocupação lá? Era falar principalmente da educação, que é o caso do bônus que eu falo aí, que foi um projeto que o Executivo encaminhou, né, para a Câmara, o bônus dos professores, mas que tinha problemas. Como, por exemplo, eu acho fundamental
e é tanto que eu apresentei uma emenda, que o bônus fosse dado para os professores da rede estadual. Porque, afinal de contas, os alunos de São Caetano que estudam na rede estadual merecem o bônus. Pode ser que não seja prioridade para a secretária da Educação, mas eu acredito que para os professores e para esses alunos é fundamental. Você não pode criar alunos diferenciados, né? A questão da bolsa de estudo, que também eu apresentei várias emendas, eu falo também lá na frente, na entrevista. Só que no final, como o repórter estava querendo, vamos dizer assim, falar mal da Câmara, aproveitou essa situação. Mas teve alguma informação dada? E aí não é fazer defesa, eu conheço o trabalho do repórter Marcelo, aliás, meu amigo, deve estar nos assistindo agora da Rede Globo, um profissional capacitado, correto. Alguma informação dada, e aí o título da matéria era falando sobre os gastos das câmaras e falando que a Câmara de São Caetano é a que mais gasta, e mostrou ali os números, o índice. Teve alguma informação dada ali que não é correta? Não, eu não estou discutindo isso. Eu falo o seguinte, que ele deu mais tempo para a minha parada de raciocinar a resposta do que para a minha própria resposta. Não, mas assim, então entendeu? Ele não falou mal da Câmara, ele falou um fato correspondente. Agora, o que não correspondeu, o fato concreto, foi a sua resposta. Não, foi no final o repórter que entra, o Traller, que diz assim, o vereador não conhece as leis que votou. O que não é verdade, que se você continuar assistindo a entrevista, você vê claramente que eu falo de todos. É que eu parei para pensar, eu construí a resposta. Vereador... Só que como eu não sou do ramo de TV, né, e parece que um segundo vale 1 milhão, né? Isso mesmo. E eu achava que a entrevista era gravada, não era ao vivo, portanto, era possível de você editar para dar a real circunstância da entrevista. Isso não foi feito. Então, passou uma informação que não é o fato concreto, né? Que é tanto que eu falo lá, de todos os outros projetos relevantes que foram aprovados, como todos eles são, só que, como eu falei, alguns são mais relevantes para certos setores, outros são mais relevantes para outros setores. E vereador, o senhor se sente vítima de algum tipo de perseguição por conta disso? Não, eu não me sinto perseguido em nenhum momento. Eu acho só que a gente tem que esclarecer, né? O fato, é por isso que eu fiz. Eu postei a entrevista na íntegra, sem corte, sem edição, para que o munícipe, né, veja de fato o que aconteceu, né, para que não passe a imagem que no final o repórter dá a entender. E aí, só antes do doutor Ilmar comentar também, a gente não pegou esse trecho, mas tem a fala também, por exemplo, do presidente da Câmara sobre a pauta que o Jander citou, os gastos na Câmara de São Caetano, colocando a Câmara como a que mais gasta na região e uma das que mais gasta também em outros locais. E a fala do presidente Pio, entre outras coisas, é o seguinte, que a população, o morador de São Caetano é muito exigente. Essa é uma fala correta? Porque só o morador de São Caetano é exigente, o morador de outras cidades não são exigentes? E mais, a gente está falando de uma exigência ou a gente está falando da qualidade do investimento do dinheiro público? Eu acho que tem uma coisa que é preciso esclarecer ao munícipe. Pela Constituição, até 6% do orçamento do município é destinado para a Câmara. Se o presidente não gasta esse dinheiro, ele é devolvido para o Executivo, para que ele invista em educação, saúde e tudo mais. E esse ano vai acontecer, né? O presidente está trabalhando, está enxugando gastos, que o dinheiro que é obrigatório o Executivo mandar para a Câmara, ele está diminuindo esses custos para devolver esse dinheiro para que seja aplicado no município. Então, é preciso saber a informação, conhecer a realidade concreta para você falar. Então, de fato, a Câmara de São Caetano tem trabalhado bem e a proposta, eu não sei o valor, porque aí é uma questão interna, mas que passa de milhões. Eu sei que o presidente vai devolver alguns milhões para o prefeito poder gastar no que ele achar importante e necessário para o município. É a contribuição que a Câmara está dando para mas tem essa isso luta. Do morador ser mais ou menos exigente? Não, eu não acredito. Eu acho que todos os moradores são exigentes. Então, nesse ponto, o senhor não concorda com o presidente da Câmara? Não é que... Eu acredito que é o seguinte, o que é que leva o cidadão a ser exigente? Educação. Educação. Um município, uma região, um estado, um país
que a população é bem educada, é só você comparar, por exemplo, com os países escandinavos, né? Você vai ver que lá a exigência é maior. Por quê? Porque o nível de conhecimento e de educação é maior. Talvez ele quis dizer assim, como São Caetano tem o maior nível educacional da região, né, com quase 20% da sua população com nível superior, a população seja um tanto quanto mais exigente do que outros municípios. Mas eu acredito que é isso. Quanto mais você... Acredito não, tenho certeza. Quanto mais você investe em educação, por isso que a nossa briga contra a redução das bolsas de estudos, né? Não se pode diminuir as bolsas, porque você, a médio e longo prazo, você vai ter menos munícipes com curso superior. Por exemplo, veja o caso que eu briguei muito da questão da bolsa de estudo para a medicina, que foi reduzida apenas a 10%. O preço do curso é R$6.000. O que é que isso resolve? Nada, você está expulsando o pobre de fazer medicina. E o projeto de lei que o Executivo mandou foi fraco nesse sentido, reduziu direitos, reduziu bolsas. Eu apresentei várias emendas, mas infelizmente elas não foram aprovadas. Por isso, porque quando você dá mais educação, né, as pessoas enxergam, conhecem os seus direitos e vê a realidade concreta. Acredito que o presidente quis dizer exatamente isso. Em qualquer local, em qualquer região, em qualquer comunidade, que a educação é prioridade, as pessoas vão ter esse papel, vão ter esse conhecimento, vão ter essa demanda. E, vereadores, então, quais projetos importantes de impacto ao cidadão foram aprovados até agora na casa? Foram quase 60 projetos. Boa parte desses projetos foram da legislação passada, né? Entre os projetos de vereadores, né? Se eu não me engano, parece que 14 encaminhados pelo Executivo. No meu entendimento, os projetos mais importantes foram esse da Bolsa, mas não foi o suficiente. Foi o projeto do bônus, mas não foi o suficiente. Nós fizemos a questão da audiência pública para discutir, mandamos para todos os parlamentares de São Paulo contra esse projeto de previdência, mandando para os 70 deputados federais e os 3 senadores. Eu, por exemplo, tenho 2 projetos muito importantes que devem ser votados agora no segundo semestre, que passaram pelas comissões. Isso, na sua avaliação, quais são os mais importantes que vão agora para esse segundo semestre? Pelo menos, eu posso falar nos meus 2, né? Tá. Um é da segurança dentro das agências bancárias. Então, que tenha o monitoramento de todas as agências 24 horas. Porque você entra numa agência bancária, dependendo do horário, você pode sofrer um assalto, porque não tem câmeras, não tem segurança. Então, o projeto obriga as agências a dar essa segurança aos munícipes. Outro projeto interessante é dos postos de gasolina. Existe uma lei municipal que obriga os postos a dar aquela diferença entre o álcool e a gasolina. Se ele não fizer isso, ele é multado. O meu projeto é que esse recurso vá para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, para que o fundo tenha mais recursos para projetos de meio ambiente. O projeto que amplia o ensino técnico para o trabalhador de São Caetano. Qual é o projeto? Se você trabalha em São Caetano, em qualquer empresa, você poderá fazer um curso técnico no Alcina gratuitamente. Por quê? Porque as empresas é quem gera os impostos para que a gente tenha essa qualidade de vida. Então, ela poderá mandar seus funcionários para estudarem lá, se qualificar. O que é que acontece? O munícipe ganha, que vai ter um funcionário da empresa com qualificação, com melhor atendimento. Então, esse é um projeto que melhora o quê? A produtividade aumenta da empresa de São Caetano e, com isso, a competitividade das nossas empresas nas vendas aumenta também, o que vai gerar o quê? Vendas, vai gerar impostos, renda para o município e manutenção da nossa qualidade de vida. Então é isso. Tem vários e inúmeros projetos. O que aconteceu foi que eu parei para pensar e escolher os melhores para falar, mas infelizmente, meu amigo munícipe, quem não é do ramo sofre, né? Você estava me explicando agora, o Leandro aqui na conversa. Não, eu usei aquele exemplo. O senhor viu que não, porque às vezes a TV, acontece. Não, só para terminar. Claro. A TV você não pode pensar. Aqui é ao vivo, né? Mas é o seguinte, você pensou, parece que é um segundo. Eu parei para pensar, para construir
a ideia da resposta é tanto o munícipe. Se você acompanhar a entrevista inteira, você vai ver exatamente isso, que no final ele corta, né? Mais ou menos na minha resposta, ele deixa por volta só de uns 15% da minha resposta. A pergunta dele é inteira, quer dizer, houve uma falta de equilíbrio. Isso. Não estou falando do repórter, talvez tenha sido o editor. Para deixar claro, viu, Jander? É isso que é importante deixar claro, porque é o seguinte, e por isso nós queremos ouvir diretamente da sua voz. Porque a partir do momento que foi a reportagem, e a Amanda assistia desde a chamada do César Tralha ao longo da manhã na Globo, a impressão que dava era o seguinte, para alguns... foi uma edição. Quando a gente fala em edição, a gente fala em escolha de determinados trechos. E o Dr. Ilmar vai ajudar a gente nisso. Aí dá a impressão que foi um uso de má fé do repórter, ou nesse caso específico da equipe, do cinegrafista da Globo e da edição da Globo, para prejudicar o vereador. E não foi o caso. Não foi o caso. Fique bem claro que não foi o caso. O que aconteceu? Até porque o próprio Jander confirmou isso, ele dá a entrevista olhando para a câmera. Então o Jander sabia que estava sendo gravado, correto? Ele sabia que estava sendo gravado. Agora, também pode acontecer, e a gente conhece aqui o Jander, e aí primeiro, todo o respeito ao trabalho do Marcelo, que é um profissional irretocável da Rede Globo, repito, meu amigo, conheço, tem um trabalho digníssimo e primoroso, é da Globo e mora aqui na região do ABC, um dos frutos da nossa região. Mas no caso do Jander, a gente já teve oportunidade, o Jander já esteve aqui 2, 3 vezes, nunca engasgou na resposta. O que aconteceu hoje pode acontecer? Claro que pode acontecer. A gente comenta aqui quantas pessoas que falam extremamente bem fora do ar, chegam com o microfone, chega com a câmera, a pessoa trava. Então não é por isso que ela tem que ser desqualificada. E no caso do Jander, a gente pode colocar inúmeras críticas ou questionamentos, mas em relação a isso sempre colocou a cara a tapa, nunca fugiu de nenhum assunto quando foi questionado, sempre se colocou à disposição, inclusive quando foi aprovado a questão da redução das bolsas, veio aqui na TV, um dos poucos entre os 19 vereadores que se colocou à disposição para vir aqui. Então, quando é para pegar no pé, a gente pega. O próprio Jander admitiu que foi um erro, que a gente até falou aqui fora. Você começar uma entrevista e pedir para parar é a mesma coisa que você entrar no ringue e começou a luta, você pediu para sair. Não tem como. Você tem todo o direito de se preparar antes da entrevista ou durante a entrevista. Aconteceu alguma coisa? Essa pergunta eu não quero responder. Já diz o ditado, perguntar não ofende, mas a resposta também você responde se quiser. Aprendeu a lição, Jander? Aprendi, mas inclusive no dia eu vi que demorei para dar resposta, eu até pedi o repórter, posso responder novamente a pergunta? Porque era gravado, não era ao vivo, né? Posso entrar em recuperação, vamos dizer assim? Ele disse, não, fica tranquilo que isso vai ser editado. Mas só que editou de forma que para prejudicar a Câmara, para mostrar uma imagem que de fato a Câmara não é assim. A Câmara de São Caetano, ela tem trabalhado com afinco. E, por exemplo, está chegando aí, só para terminar, né? Alguns projetos interessantes. Até uma munícipe me mandou um e-mail, que é o caso de aumentar de 10% para 20% a questão da lei das bolsas da Fundação das Artes. Então vai, prefeito, para corrigir uma falha, né? Ele aumenta de 10% para 20% esse ano, para que possa dar as bolsas do pessoal da monitoria. E outro projeto é que também mexe no bônus do professor. Ele reconhece que houve um erro no projeto, que é igual à emenda minha, né, que ele aumentou o número de aulas para quem podia receber o bônus, ele agora reconheceu esse erro, diminui e mandou um projeto de lei regulamentando isso, corrigindo, baseado exatamente numa emenda minha que não foi aprovada. Então, eu até agradeço o prefeito pela humildade do reconhecimento que houve o erro. Talvez ele nem sabe, não tinha conhecimento, tinha sido o erro lá, ou da Secretaria de Educação, ou do corpo técnico lá que faz os projetos. Mas é interessante, tem esses dois projetos que são de relevância, fora a reforma administrativa que vai vir aí, né? O encerramento da FUMUSA. Eu quero até também, para deixar claro, que houve muitas perguntas, é interessante, Amanda, me desculpe aí, porque sobre a FUMUSA, os funcionários me perguntaram muito se iam perder os direitos. Não, eu fui o relator do projeto, aprovei na Comissão de Constituição e Justiça e tive a preocupação de garantir todos os direitos dos funcionários do FUMUSA. Ninguém vai perder seus direitos. Serão incorporados à administração direta do município. Então, eu tive essa questão de olhar a fundo
a reforma e a extinção do FUMUSA para que isso não ocorresse. Ninguém vai perder direitos pelos projetos. Isso, e daqui a pouquinho a gente vai passar pelas questões dos internautas aqui e vamos ver se até o final da edição de hoje a produção me dá o toque, porque o Jander publicou agora há pouco o vídeo na íntegra. Se a gente conseguir ainda até o final da edição, a gente solta aqui, senão depois você pode acompanhar a íntegra sobre essa polêmica em relação à entrevista do Jander à Rede Globo. Doutor Ilmar, o Jander se sentiu, de alguma forma, prejudicado com essa entrevista. Cabe alguma ação para o vereador contra a Rede Globo ou não? Nesse caso, a entrevista ela foi honesta. Amanda, no meu entendimento não cabe, né? Por mais que tenha sido aí um desconforto do vereador com a questão da edição e a forma que foi colocada, não caberia porque não houve manipulação de imagem. Não houve um corte em que, na verdade, se muda a fala e o conteúdo do que aconteceu. Eu entendo o vereador, né, até mesmo a questão de se pôr as câmeras não é tão simples. Eu sou professor de faculdade, leciono para diversos alunos, mas quando se põe de frente a uma câmera, muda a figura da situação. No entanto, eu entendo, vereador, aí fica o meu posicionamento quanto à situação, é que se espera do homem público a facilidade na fala quando se trata justamente do tema que ele deve estar compondo, que é a questão das suas leis que está sendo a ser julgada. Como qualquer outro, não só o senhor como vereador, a gente espera também do deputado, a gente espera do deputado federal, do prefeito, do governador, do presidente. Eu posso dar uma opinião? Mesmo que fosse possível, eu sou contra. Eu sou a favor da livre expressão, da liberdade de opinião. Eu acho que a Globo, o SBT, qualquer um tem o direito de falar. O homem público, ele não pode fugir. Se a pessoa quiser jogar um ovo em mim, pode jogar. Isso acontece nas grandes democracias. Se quiser vaiar, pode vaiar. Quem não quer o contraponto, não entra na vida política. É por isso que eu sempre estou aqui para o debate. É verdade. Qualquer local eu vou debater. Você pode ter uma opinião contrária contra a minha, e qual é o problema? Eu acho que a gente não pode fugir do debate e não podemos cessear o direito da imprensa. A imprensa livre é fundamental para a democracia. Onde não existe imprensa livre, não existe democracia. Então aquele que não aguenta o contraponto, a crítica, o rebate, é mudar de profissão. Não é o espaço para isso. Então, é tanto que quando eu era secretário, sempre recebi a todos, atendi todas as reuniões, nunca fugi, e aceitava as críticas como continuo aceitando. Isso não é problema nenhum para mim. Eu só queria deixar claro, Solano, o seguinte, eu quero levar também a minha opinião, quero ter um espaço, né, do mesmo jeito que deram a deles, eu quero só um espaço para me dar a minha opinião. E você julgue. Você tira as conclusões. E você tira as conclusões. Construa a sua ideia. É como eu faço na sala de aula. Eu digo para os alunos, não acredite nem tudo que o professor fala. Você tem que construir o seu raciocínio. Aqui a gente está na sala de aula para abrir o cérebro das pessoas, para que elas pensem e construam o seu raciocínio. Mas esse episódio serve de exemplo, Jander, justamente para isso. A opinião do Ilmar também é importante, porque hoje no Brasil, infelizmente, a gente vive um momento de fla-flu. Então, se você tem um posicionamento divergente de alguém, acaba a amizade. E se esse posicionamento é político, então terrível. E já há aí no bastidor uma guerra, não é nem mais camuflada, é uma guerra declarada de parte da política com parte da imprensa. Imprensa marrom, imprensa golpista, imprensa não sei o quê. Imprensa a ponto vendida. de você chegar em alguns lugares, eu me recordo quantas vezes eu tive a oportunidade de ir em frente à residência do ex-presidente Lula em São Bernardo. Só o fato de você se apresentar como jornalista, independentemente do veículo de comunicação, já querem te bater, já querem te expulsar da pauta. E isso aconteceu em eventos do PSD de vários partidos. Então não pode ter essa. E nesse caso aqui específico, e por isso é um bom exemplo, primeiro, não houve má fé do repórter da Globo. E não houve também, por mais que pareça isso na edição, e o próprio Jander falou que houve ali um vácuo, um esquecimento, a gente conhece a postura do Jander, porque o Jander não é a primeira vez que veio aqui, já veio aqui em outras oportunidades, a gente sabe do dia dele, do dia a dia, da luta, dos desafios, tem críticas a serem feitas, fazemos as críticas, mas nunca se poupou a falar nada e conhece como poucos o dia a dia da Câmara de São Caetano. Tem que ser ponderado e justiça feita com os dois lados. E amanhã é o dia do advogado. Doutor Ilmar, fala pra gente um pouquinho sobre os desafios da profissão e se esse tipo de saia justa é uma coisa corriqueira. Olha, eu sou formado desde 2010, me tornei advogado e na mesma época me tornei professor
universitário no direito, no curso de direito. Então, ajudei na formação já de 2 turmas aí na área jurídica. E a visão que eu tinha no começo da faculdade é bem diferente depois quando você se forma. A visão que nós tínhamos é que o judiciário era um mar de flores, era uma facilidade, que você peticionava e que no dia seguinte o juiz te ligava na sua casa dizendo: olha, liberamos a liminar que você pediu, o seu cliente vinha satisfeito, contente, sorrindo. Na verdade, não é dessa forma que acontece. Nós enfrentamos no judiciário brasileiro grandes desafios, principalmente com o tempo. O tempo do judiciário hoje não é um tempo que a sociedade exige. E no meio do caminho é o advogado que fica nisso. Infelizmente é o advogado que é o responsável por trazer as informações e respaldar a solução que o cliente deseja, que a pessoa demanda. E essa solução nem sempre é binária, né? Não tem assim, é sim ou é não? Não tem, nesse caso, né, existe um meio termo aí, não dá para ser binário. É dinâmico. A justiça, né? Todas as situações de ciências humanas são dinâmicas, elas são mutáveis. Então, não adianta o cliente chegar muito no escritório e falar assim: ah, mas isso aqui é causa-ganha, né? Porque ele acredita, porque ele viu um caso parecido que teve sucesso, mas no dele tem uma peculiaridade em que um juiz também é diferente do caso do colega dele e vai julgar diferente do caso dele. Então quem fica nessa linha de tiro aí, nesse fogo cruzado, é o advogado. E infelizmente o advogado sofre com isso hoje no dia a dia. É porque assim, você pergunta: mas isso está certo ou isso está errado? Aí o advogado fala mais ou menos. Depende. Depende. Os meus alunos odiavam isso, né? Não é depende. Eu gosto de seminário. Sim ou não? Tá certo ou tá errado? Não, mais ou menos. Mas no direito não tem. É que nem tudo na vida é exato desse jeito, né? Tem as áreas humanas, as sociais. As áreas humanas são dinâmicas. E a gente está envolvendo. Depende. Doutor, falando poeticamente, entre o dia e a noite é o crepúsculo, né? É o crepúsculo. Aquela zona cinzenta, né? O amanhecer, que a aurora, o crepúsculo à noite, né? Hoje ele está muito romântico. Agora, uma coisa, eu tenho que dar o braço a torcer, e não é o caso do doutor Ilmar, e a Amanda lembrou bem disso. Tem advogado que vai lá o cliente e pede uma explicação, o advogado fala lá o juridiquês todo que a gente não entendeu nada. Afinal, eu ganhei ou perdi a causa? Eu tô assim ou eu tô assado? Depende. E o advogado vai lá, depende. A cláusula, o artigo, a prerrogativa. Mas hoje, com a facilidade de acesso à internet, já diminuiu bastante isso. O que o advogado fala, a pessoa está com o celular na mão, pesquisando na hora e pergunta: não, mas traduzindo aqui, ali, né? Traduzindo conforme o Google, não é bem o que você está falando. Então, quando hoje, o cliente já não chega com o negócio escrito e só pede para você dar uma olhada, para ver se procede o que ele escreveu, né? Então esse é um grande desafio. O que eu acho mais importante hoje, e eu requeiro aí as nossas lideranças da OAB, é que tem um carinho maior com nossos advogados, com os nossos colegas, que hoje eu tenho grupos de colegas, Amanda, Leandro, que passam por necessidade financeira. Pagaram o curso tão caro que é o curso de Direito, são 5 anos de faculdade. Se empenha tanto para fazer o exame da ordem. É uma prova tão difícil que hoje separa aí um grupo mínimo de pessoas para conseguir atuar no mercado, mas infelizmente, como nós estamos no mercado de trabalho hoje, eu conheço advogados que estão passando por necessidades e largando a profissão. Há muitos protestos na internet, né? Falando assim: você é meu amigo, mas conselho não é de graça, né? Você quer uma consulta, um encaminhamento, você marque um horário. Né? Todo mundo acha que só porque o meu amigo é advogado eu posso perguntar. Claro. Eu entendo, até os meus alunos pedem conselhos e tudo mais. O que eu vejo de necessidade assim hoje, o advogado, tenho certeza que nossos colegas advogados estão assistindo e vão concordar comigo, nós apanhamos aí do promotor de justiça, apanhamos do juiz, aí chega o cliente que quer bater também, a OAB não protege, fica uma situação... Falar mais daqui a pouquinho sobre esse embate da classe política e do direito, porque é judicialização, o poder judiciário está saindo do papel dele, interferindo no dia a dia da política. E só fazer um parênteses, falando dos advogados no ABC, são quase, aliás, passou desse número, mais de 15 mil advogados inscritos aqui, são 6 subseções, né? Só não tem subseção da OAB em Rio Grande da Serra. Isso, aí Ribeirão Pires contempla as 2 comarcas ali, né? Ribeirão e Rio Grande. Mas o seguinte, a produção aqui, quero mais uma vez agradecer, Ed, Jota, Vitor, toda a equipe aqui. O pessoal é rápido no gatilho, viu, Jander? O pessoal já pegou aqui o vídeo que você postou
Só que nós vamos fazer antes o seguinte, para a nossa audiência rotativa que está acompanhando agora, aconteceu uma polêmica danada. Hoje, durante o noticiário do almoço da Rede Globo, o competentíssimo César Thalle, no seu programa da hora do almoço, chamou a reportagem aqui também do competente Marcelo, que é o responsável pela cobertura da Globo na região do ABC, o SP1 da Globo, e falou a respeito dos gastos nas câmaras e falou que a Câmara de São Caetano é a mais gastona em relação a isso. E aí passou uma entrevista ali com alguns vereadores, ouviu o vereador Jander e aconteceu isso que você vai ver agora, que deu uma grande repercussão. Pode soltar, produção. Tem sido aprovado recentemente nessa questão aqui na Câmara. Sobre irrelevante? O que você fala de as propostas que foram aprovadas relevante aqui da Câmara? Peraí, dá um tempinho que agora fugiu. Hoje o parcelamento de débitos, o labore dos professores. Vamos voltar. Foi a Câmara que aprovou dando bolsa de estudo na USCS. A Câmara aprovou o abono dos professores, apesar de a gente querer um abono maior, mas foi a Câmara que aprovou. Bom, isso foi ao ar hoje na Rede Globo. Agora o Jander, no finalzinho da tarde, comecinho da noite, postou na rede social dele. Segundo ele mesmo disse, o assessor dele filmou a entrevista inteira e o conteúdo na íntegra é esse que você vai ver agora. Jander, o seu nome completo, como a gente acredita, você é o partido, por favor. Professor Jander Lira, PP, Partido Progressista. Como a gente estava dizendo, 3,40% do orçamento secretário destinado à Câmara. No momento de crise, poderia ser um percentual menor, na sua opinião? A gente tem um direito constitucional de chegar a 6. Só vou pedir para você olhar para mim. Nós podemos chegar a 6, entretanto aqui chega a metade do que se pode chegar. Acredito que dá para baixar mais um pouco, mas a gente tem que tomar cuidado para manter os serviços da Câmara atendendo bem os nossos municípios. E na prática, que tipo de economia a Câmara poderia fazer? Eu acredito que uma boa parte da economia que a Câmara pode fazer seria como o presidente já está tomando algumas medidas, né? Como, por exemplo, a questão da redução de despesas que está sendo feito no dia a dia, através de concurso público, que é para você substituir os cargos comissionados, por exemplo, diminuindo 19 cargos, não é isso, presidente? Comissionados. E até isso atrapalhou um pouco o trabalho do vereador, mas fez uma economia porque você cortou recursos na área pessoal. Ainda dá para diminuir esse percentual, então? Sempre dá. Agora a gente tem que tomar cuidado que você pode matar o paciente. Você pode sempre reduzir. O cara vai emagrecendo, né, e vai ficar numa situação difícil. Tudo tem limites, né? Uma sessão por semana aqui. A gente sabe que outros municípios, como Santo André, fazem 2 sessões. Não é pouco uma sessão? Não, acredito que não, porque a nossa sessão, se você assistiu aí, é uma sessão bem trabalhada, uma sessão polêmica. Veja bem que nós já aprovamos agora, quer dizer, aprovamos não, né? Nós escolhemos 7 assinaturas para uma CPI para investigar um concurso supostamente que tem um problema. Porque isso é o papel do vereador, né? O vereador é um fiscalizador, o vereador são os olhos da população, o vereador é um vigilante da população. E a Câmara tem trabalhado bem isso, tem cuidado bem, participa sempre das audiências públicas, o secretário veio aqui, a gente cobrou bem da Fazenda, da Saúde. Então o vereador está num trabalho forte aqui em São Caetano, a população pode se orgulhar dos 19 vereadores, a gente tem trabalhado com afinco. Tem sido aprovado, que foi aprovado recentemente nessa questão aqui na Câmara? Sobre irrelevante. O cidadão, como senhor. O que você fala as propostas que foram aprovadas relevantes aqui na Câmara? Peraí, dá um tempinho que agora. Hoje o parcelamento de débitos, o prolabore dos professores. Vamos voltar para as bolsas. Isso pode usar a distribuição. Tá bom. A Câmara aprovou algumas medidas extremamente interessantes para os municípios. Extremamente interessantes para o município. Por exemplo, apesar de nossas emendas que ampliariam a bolsa de estudo, mas foi a Câmara que aprovou dando bolsa de estudo na USCS. A Câmara aprovou o abono dos professores, apesar de a gente querer um abono maior, mas foi a Câmara que aprovou. A Câmara agora aprovou exatamente essa discussão extremamente polêmica do parcelamento da dívida. Então você que está devendo IPTU, você que é empresário que deve ISS, você agora vai ter possibilidade de poder pagar isso e ficar quites com o município. Assim como o Mauá fez? Todos os municípios parecem que estão fazendo isso, né?
Então, a Câmara tem que trabalhar nesse sentido, produzindo até leis específicas muito boas que a Câmara tem aprovado nesses últimos tempos. Se tem uma Câmara produtiva, com certeza é de São Caetano. Bom, tá aí para vocês verem o que aconteceu realmente na íntegra, né, Leandro? Isso. E repetindo para quem nos acompanha, né? Aqui não foi feita nenhuma crítica à reportagem da Rede Globo, pelo contrário, reitero todas as qualidades do Marcelo, e o próprio Jander disse que não foi má fé do repórter Marcelo, mas da forma que isso foi ao ar, dá a impressão, e aí a gente coloca tudo no mesmo balaio, que o Jander é alguém que não conhece o dia a dia da política e dos projetos da Câmara. E a gente sabe, já teve oportunidades de entrevistar o Jander e não é isso. Pode ter inúmeras críticas a posicionamento, a postura do Jander, mas não ao desconhecimento dele em relação aos projetos. Então não pode nem declarar guerra aqui à reportagem e nem guerra ao vereador, que é o que a gente tanto prega aqui, uma discussão qualificada e profunda. Mas mostramos os dois lados. Os dois lados, exatamente. Passa aqui pelos nossos internautas, o Silvio Novembrinho, a Sheila Quezado, a Marcela Costa, falando do advogado, Ilmar, o presidente da OAB de São Bernardo, o Dr. Luiz Vasques Davanzo, falando conosco, Eugênio Melo, Eduardo Garcia, e quero aproveitar isso, muita gente, e os vereadores também, César Oliva nos acompanhando, Maurício Fernandes, e o presidente da Câmara, vereador Pio Mielo, aqui conosco também. O Pio Mielo, presidente da Casa, a gente falou agora há pouco, ele também foi ouvido, e parte da resposta, o Pio diz que os gastos na Câmara de São Caetano estão em processo de redução, mas que o povo é muito exigente. E a gente fez o questionamento aqui, então só a população de São Caetano é exigente? E aí o Pio Mielo acabou aqui, mais uma vez, obrigado Pio, pela sintonia e pela transparência, também nos acompanhando, imediatamente mandou resposta aqui no WhatsApp, Pio Mielo falando o seguinte, primeiro em relação ao Jander, o vereador Jander Lira é um exemplo de parlamentar atuante, extremamente inteligente e competente no exercício de seu pleno mandato. Teve pequeno lapso por conta da pressão, fim de uma sessão e microfone de uma grande rede, a Rede Globo. Mas não apaga o brilho de seu mandato atuante e de oposição construtiva. Em relação ao que a gente disse aqui da fala do Pio, ele diz que ele responde pelas exigências, aliás, e direitos da população de São Caetano, e não pelas outras cidades. Por isso ele reiterou a questão do morador de São Caetano, seu morador exigente, Jander. Concordo plenamente, é exigente por isso, pelo nível educacional que tem o município, né? Então, se você, voltando ao assunto lá, ver toda a entrevista, você vai ver que realmente a parte que eu respondo é quase nada, né? Então, foi esse o meu questionamento, né? Mas tudo bem, isso faz parte do jogo político, faz parte da democracia, da discussão, das ideias. O importante é isso, é esse trabalho que vocês fazem aqui, que é ao vivo a discussão, né? Aqui não tem nada gravado, é ao vivo. As pessoas podem acessar aí as redes sociais e questionar todas essas, o nosso trabalho parlamentar nesse sentido. E aí o Pio falou uma questão de oposição construtiva. Eu quero aproveitar também aqui que na semana passada, na sessão da semana passada, eu cobrei do Executivo a questão dos uniformes escolares. Já tem município que muito mais pobre do que São Caetano, aliás, 4.000 pontos abaixo de São Caetano e o IDH, e já distribuiu o seu material, o seu uniforme escolar para os seus alunos. Outra coisa que os funcionários públicos têm me cobrado muito, eu aproveito aqui também, espero que o nosso chefe do Executivo esteja nos assistindo, acompanhando este jornal de tão boa audiência, a preocupação deles com o plano de saúde. Aliás, não é só o prefeito, a própria secretária da Educação tem essa... O prefeito, quando esteve aqui na véspera do aniversário, dia 27 de julho, ou seja, menos de um mês, falou que ainda não tem um prazo, que está caminhando o final do edital, as empresas responsáveis ou interessadas na concorrência, que até o final do ano isso vai ser resolvido, mas não deu um prazo específico, falou que até o final desse ano. Isso é importante porque, se pudesse antecipar, melhor, porque tem muito funcionário preocupado. Além disso, como a gente já discutiu aqui no segundo momento, a falta do plano de saúde tem sobrecarregado o sistema público de saúde, o que a própria secretária já
falou isso em audiência pública lá na Câmara, né? Importante, Jander, vou deixar um parênteses aqui, chamar a atenção da nossa audiência, em especial os moradores de São Caetano. Saúde em pauta na segunda-feira aqui no Grande ABC Notícias. Então, na próxima semana, a Regina Maura, secretária de Saúde, estará ao vivo aqui nos estúdios do Grande ABC Notícias. Aí eu aproveito, gravo uma pergunta aí para ela. Pode fazer agora, ao vivo aqui. Doutora Regina... Você está com gravado na cabeça, aqui é tudo aqui é ao vivo. Pode fazer a pergunta ao vivo aqui. Sobre a questão das operações da bariátrica, né? O pessoal que está na fila vive me cobrando direto, que inclusive eu questionei a secretária, espero que ela possa trazer, né, alguma novidade sobre isso, sobre a questão da bariátrica. Não tem sido feita essa cirurgia? Não tem sido feita, segundo ela, estava sendo feito toda a questão do hospitalar, precisava preparar o ambiente, a sala, precisava de psicólogo, quer dizer, é uma operação extremamente complexa, o pós-operatório também não é fácil, porque muitas vezes as pessoas pensam que a bariátrica é apenas uma questão de estética, mas não é, é de saúde, inclusive, da cabeça das pessoas. Então, eu queria que a senhora trouxesse notícias boas, alvissareiras, né, para as pessoas que estão preocupadas com a questão da bariátrica, que tem um número acentuado aqui em São Caetano, e quais são essas notícias que a senhora poderá trazer para cá, já que eu só irei conversar com a secretária, eu acredito lá para setembro, outubro, quando terá a nova audiência pública que ela tem aqui a cada quadrimestre na Câmara Municipal de São Caetano. E muita gente na rede social. Eu gostaria de agradecer Eugênio Melo, Diego Chus, Thiago Queiroz. A Marcela Costa, ela disse que assistiu a gravação da entrevista na íntegra e a edição foi desfavorável ao vereador. Ela lembra como se fosse hoje do discurso emocionante que fez no dia da sua posse, dia 1º de janeiro desse ano. Marcela Costa. Isso. Obrigado, Marcelo. Um abraço para Gilberto, que eu muito me espelho no trabalho parlamentar dele. Foi um vereador, quando exerceu o mandato, de muita luta, combativo e sempre presente, cobrando os direitos do povo de São Caetano. Legal. O Wendel Santana, professor Jander de coragem, não foge o debate, siga com o trabalho sério e transparente. Valmir Costa, se os funcionários da FUMUSA serão incorporados, onde o prefeito tirou a ideia de que vai economizar 18 milhões de reais. Aí, Valmir, o seguinte, não são todos, tá? É uma parte deles. O prefeito falou que vai extinguir, pelo menos foi isso que ele disse na coletiva de imprensa, aqueles cargos que estão duplicados. Ou seja, tem, por exemplo, um diretor de compras na Secretaria de Saúde e o mesmo na FUMUSA. Então, esses cargos, entre aspas, em duplicidade, eles serão extintos e parte dos servidores serão incorporados. Mas nós vamos falar mais sobre esse assunto. Mas pelo projeto, Valmir, é o seguinte, pelo projeto lá, todos eles são incorporados. Os cargos são extintos, mas os cargos são incorporados. Ninguém... São quantos ao todo, Jander? Os cargos de cabeça aqui, eu não sei. Mas vamos falar mais sobre isso, é importante. Os cargos aqui de cabeça eu não sei, mas se eu não me engano é o artigo 5º, né, que fala claramente, e também investiguei que a própria... Existe uma legislação federal que garante também isso. A grande preocupação é essa, é que não substituamos, né, a FUMUSA por outra fundação, né, que o serviço continue sendo prestado pela administração direta, porque eu acredito que a administração direta pode prestar um bom serviço de saúde para o município de São Caetano, mas pela lei está garantido isso. O que é extinto são os cargos comissionados, o que é um projeto bacana do prefeito. Geraldo Gasparotto aqui também. Isso aí a gente tem que dar justiça, por isso que o Pio tem razão quando fala que a gente faz uma oposição construtiva. De fato, há um ganho em razão de que cargos comissionados são todos extintos. Os concursados e os efetivos são incorporados à administração pública. Está na lei, o prefeito vai ter que cumprir. Não tem como ser diferente. Geraldo Gasparotto, foi uma pena acontecer isso com o Jander, acompanha as sessões, ele é combativo, vejo nele uma oposição consciente, mas ficou mal César Tralli, dizendo que o vereador não sabe o que contou. Bom, e colocar aqui novamente o Mar. E o Mar, nessa discussão toda a gente falou, amanhã é o dia do advogado para a nossa audiência rotativa, e nunca se tem falado tanto, ou nunca se falou tanto do judiciário como agora na política. Até que ponto o judiciário tem realmente exercido a sua função ou até que ponto o judiciário está extrapolando? Tem críticas feitas ao Procurador-Geral da República, que aliás está no término do mandato, Rodrigo Janot, críticas feitas ao Ministério Público, ao Deltan Dallagnol, enfim.
Como é que é essa equação? Política e judiciário nunca vão falar a mesma língua? Eu acredito, Leandro, que o judiciário e a política são irmãs siamesas, não dá para separar, até mesmo porque a parte que mais nos toca dentro do judiciário é uma indicação política e não uma questão de carreira jurídica, que é o STF. Nós indicamos os nossos ministros e é uma indicação política, então não tem como separar. No entanto, o que eu tenho percebido, e aí como militante político e também como advogado, é que o nosso judiciário, como um todo, tem faltado com a República. O judiciário, infelizmente, tem colocado para o brasileiro que, eu vou falar uma frase até que um pouco mais grosseira para vocês possam entender, que tudo não passa de um samba do crioulo doido. Nada tem solução, nada, na verdade, vai acabar realmente tendo uma punição. O que eu quero dizer com isso, e eu quero que os nossos internautas entendam, muito se parece com essa espetacularização da situação, mostrando o que está fazendo, acontecendo, mas pouco se diz no judiciário que o remédio amargo que nós estamos tomando, que é o possível aumento de impostos, é a educação, a saúde e o desemprego, ninguém fala do judiciário, por exemplo, a questão dos supersalários, a questão aí dos benefícios que juízes e promotores recebem, além do teto constitucional, bem como políticos. Essa questão não se coloca em pauta. Essa questão não se judicializa e nem se politiza na situação. É muito triste. O que aparece muito para nós é o Janot contra o Temer agora com a nova procuradora, o ministro Gilmar Mendes, o que é extremamente importante e interessante para o nosso debate. No entanto, o remédio amargo que nós estamos tomando é assistir isso em horário nobre e não ver nenhuma solução futura. E o que nos parece é que, no final de tudo, por nulidades processuais, vai acabar tudo em pizza. Mas, doutor, fala-se muito de judicialização da política. Então, seria a politização do judiciário? Eu acredito que seja mais assim. Porque, infelizmente ou felizmente, uma democracia que o Brasil vive, uma democracia muito nova e recente, que foi tão aí testada nos últimos dias, o político consegue influenciar a justiça de forma muito pesada. Veja só a questão do Aécio Neves, que teve aí o afastamento jurídico do seu mandato e a política como um todo o trouxe de volta e hoje ele está aí como senador novamente. Então, não é uma judicialização da política e eu acompanho o pensamento de diversos outros colegas juristas que é a politização do judiciário. E rapidamente, estamos nos minutos finais e quero ouvir dos dois aqui, começar pelo doutor Ilmar. Nesse momento, a Câmara dos Deputados discute a reforma política. Aliás, os deputados da comissão invadiram a madrugada para discutir pelo menos alguns pontos. Agora também, claro, ainda em caráter de comissão, depois vai para o plenário da Câmara e depois vai para o Senado também. Exige um quórum qualificado e etc. Mas os dois temas que ganham mais força nesse momento são o distritão, ou seja, acabaria com aquela história do quociente eleitoral e do puxador de voto. Então, no caso de São Caetano, tem eleição para vereador, os 19 mais votados são eleitos, independentemente, o Jander foi o campeão de votos, teve 10 mil votos em São Caetano e puxou o Leandro que teve 200. Acaba com isso daí, só é igual vestibular, os primeiros colocados passam. E também a questão do financiamento agora do chamado fundo eleitoral para financiar a democracia. Como é que o senhor vê esses pontos? Eu assisto isso e fui para Brasília recentemente para poder acompanhar mais de perto e assisto com um pouco de receio. Por qual motivo do receio disso? Qual é o motivo que eu tenho de receio do distritão? Partidos políticos mais robustos financeiramente terão maiores condições aí, por questões até de estrutura, de ter a exposição dos seus candidatos e os seus candidatos terão simplesmente mais votos. E os partidos pequenos ou corporações menores não terão tanta chance, porque não tem tanta exposição na mídia e não tem tanto dinheiro para disputar uma campanha. Esse é o maior risco que nós temos. Então, tudo que se fala, eu quero uma política nova, eu quero que venha renovação, isso acaba caindo por terra? Muito difícil acontecer essa renovação, porque imagine um candidato novo que não tem mídia, que não tem espaço aí nas redes, um partido pequeno não vai conseguir ter o número de votos para alcançar, por exemplo, um Tiririca da vida, que tem uma exposição na mídia, que tem já um público-alvo, que consegue 1 milhão de votos. Mas aqui também não se votaria mais em Tiririca. Sim, mas nós teríamos aí a questão mais importante é o espaço que essas pessoas têm na mídia. Infelizmente, a mídia é extremamente disputada na política. Veja só que os partidos fazem acordos para ter espaço, para ter horário. E muitos partidos pequenos que querem ser retirados para justamente vender aí o horário para partidos grandes. E a questão do financiamento, Leandro, que é muito importante eu já acho que já tem muito dinheiro público envolvido em campanha política. E
pouco dinheiro público envolvido em educação e saúde. Esse fundo poderia respaldar nesse ponto. E aí cada candidato ter o seu acompanhamento de acordo com as suas lideranças. Eu acho que seria melhor assim. Jander, rapidamente, ouvindo sobre esses aspectos da reforma política, 2 minutinhos. Eu acho o seguinte, Leandro, a reforma ela teria que ser para o futuro, porque se você faz uma reforma para os deputados que estão lá exercendo o mandato, né, doutor, seria uma reforma legislar em causa própria. Então hoje essa reforma está para querer beneficiar, manter os atuais parlamentares. Eu acho que a gente tem que discutir, na minha opinião, até mesmo convocar uma constituinte para fazer uma reforma para eleições daqui a 2 anos, daqui a 4. Da Venezuela, não. Não, claro que não. A constituinte, como a gente fez em 88. Mas para discutir, para daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, ou seja, para os próximos que vão assumir. Porque do jeito que está, você legislar em causa própria, você votar em algo que vai lhe beneficiar, não cheira bem. Independente seja distritão, distrital misto, ou o atual sistema eleitoral proporcional. Porque veja bem, o distritão só tem país que não é democracia. É o caso do Afeganistão, um país lá no interior da África. São países que não são exemplos de democracia. Temos que pegar exemplos de países que a democracia floresce e continua florescendo. Agora, tem que ser uma reforma política para o futuro, não para agora, porque para legislar para quem está exercendo o mandato é extremamente estranho e ilegal e injusto. Jander, obrigado pela participação, sempre transparente à disposição. Boa noite. Boa noite, obrigado Amanda, obrigado Leandro, doutor, foi um prazer conhecê-lo e aos amigos que nos acompanham. Esse sempre vai ser o meu papel, transparência e a discussão. Estou aberto para qualquer situação, para discutir, para conversar, para responder. Acho que o parlamentar é isso, quem entra na vida pública tem que cumprir esse papel, senão vai exercer outro papel. Doutor Ilmar, obrigado. E só antes, Diego Chus parabenizando, dizendo que concorda com o senhor. Parabéns, mostra que o PROS tem muita gente competente que pode contribuir para esse país. Obrigado, Diego. Amanda, sempre um grande prazer estar com a senhora aqui. Leandro, sempre. Vereador, foi um grande prazer. Tenha aí a minha solidariedade, a questão do medo da câmera, né? A todos que nos assistem. E fazer um apelo aos nossos amigos, queridos presidentes das OABs aqui da região. Cuidem dos nossos advogados, são trabalhadores, pais e mães de famílias que amanhã completam aí o dia do advogado com muito sofrimento, muita busca aí por melhoria, e olhe por nós porque tá difícil. Aliás, parabéns, doutor Ilmar, em nome do doutor Ilmar, todos os mais de 15 mil advogados inscritos nas 6 subseções do ABC. E o Jander me chamava a atenção aqui no bastidor, dia do advogado e dia do estudante também. Parabéns a todos os estudantes aí nesse 11 de agosto, nesta sexta-feira. Boa noite, doutor Ilmar, e parabéns amanhã pelo seu dia dos advogados. Jander, muito obrigada mais uma vez, né, pela participação. Uma boa noite, Leandro, boa noite. Boa noite. E você pode rever o programa de hoje também pelo Facebook e pelo site tvgrandeabc.com.br. Uma excelente noite a todos. Boa noite.